Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente trocou a imagem, lembra? Fizemos aquele negócio bem legal e mudamos a imagem. Ó. Vamos lá. Agora a gente vai atualizá-la. Lembre-se que eu gravei no cliente. Eu dou um novo. Seleciono uma imagem qualquer aqui. Ele carrega. Ele joga lá embaixo. Eu dou um salvar, né? Aí ele vem aqui nesse debug, o usuário era nulo, né? Ele criava um novo usuário, jogava a imagem no formato binário e adicionava o item. E eu tinha o nosso cara aqui embaixo. Perfeito, vamos dar um pop-up que o usuário adicionou, que foi salvo com sucesso, e dar um close nessa tela, perfeito? E depois a gente altera, vamos lá, para funcionar corretamente. Vamos fazer o seguinte, quando ele adicionar, aqui ó, eu vou dar um mx, controls, eu vou importar o alert, perfeito? E eu vou falar o seguinte, dados atualizados, perfeito, dados atualizados. Aí eu ponho aqui o usuário, que vai ser a caixinha da janela. Uso e aqui eu posso colocar para ele fechar a nossa... Eu vou importar esse pacote que fica melhor. Eu copio ele aqui, ó. Tiro o alert daqui, ó. Importo ele lá para cima. Ah, ele já está aqui importado. Perfeito. E aí eu posso colocar uma função para na hora que ele fechar o alert, eu fechar também a nossa janelinha que foi atualizada, perfeito? Perfeito. Eu vou, então, eu clico aqui, um alert, this is é o objeto, certo? Ah, não vai funcionar que tem que ser alert show, isto. Agora sim, show, aí eu vou colocar vírgula, title flags, ele está pondo default 4, certo? Eu vou colocar this, que é o sprite, vou colocar um alert, uma function alert listener, vou fechar aqui, certo? E vou colocar se é ok ou não, tá? A flag parece que se ele... Eu vou colocar flag 4. Flag 4 parece que é o tipo de que ele mostra. Tá, ok. Vou pegar esse alert listener, que é a nossa função, e vou falar que ele é um evento. Alert. É um close event, é quando eu fechar. E vou fechar o nosso array. Perfeito. E eu vou fazer o seguinte. Vou dar um close. Simplesmente eu dou um close. E fecho a nossa janela. Legal? Vamos ver como funciona. Vou dar um breakpoint aqui. Vou clicar na teste e vou. Legal. Perfeito. Vou pegar uma imagem. Justin. Dar um salvar. Ele vai vir aqui para o debug. O usuário é nulo. Ele vai entrar aqui. Ele vai entrar por debaixo. Vai vir aqui. E vai ter que dar um alert para mim. Ah, deu um alert. Eu preciso... Lembre-se que eu preciso mudar as cores dele. Ó. Tá vindo, mas tá... Aí eu vou dar um OK. E ele vai fechar a nossa aplicação. Eu vou dar um... E ele fechou. E jogou eu lá embaixo. Ó, aqui eu... Perfeito? Legal. Se eu clicar aqui, ele vai fechar de novo a nossa aplicação. Se eu for aqui no breakpoint, ele fecha. Dá um OK. E depois ele fecha. Vou tirar o breakpoint. Vou clicar aqui e ele fecha. Perfeito? Ó. Clico,
ele dá que foi atualizado, clico, eu tenho que mudar a cor do nosso alert. Tá, perfeito, legal. Então ele já está funcionando esse alert. Vamos depois mudar a cor dele. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou... a gente criou esse alert que já está de usuário. Eu faço o upload. Vamos alterar então o usuário. Vamos alterar. É fácil. Lembre-se, se ele não for igual a 0, ele tem um valor. E aqui eu estou jogando os valores novos dele. Então, eu tiro esse toString, que não existe. Perfeito? E vou, em vez de dar um add item, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, update, vamos ver. Eu tenho que usar um setItem. Aí eu pego este cara aqui e atualizo ele. Eu preciso achar qual que é o index dele, para mim poder atualizá-lo. Eu vou criar uma funçãozinha aqui para ficar mais fácil. Update, vamos pôr atualiza o usuário. Perfeito. E eu jogo a nossa classe de usuário. Nem precisa. Eu nem preciso jogar, que ela já está instanciada lá. E trago esse cara para cá. Aí o que eu faço? Pego ele aqui e jogo ele aqui. Eu preciso achar o index dele. Perfeito? Atualizo o usuário. Como que eu vou fazer? Eu dou um for. Ó. Faço um for var i int, que é igual a 0. Vou dar um looping. Para quem não sabe o que é um looping, o que eu faço? Eu crio uma contagem e dou um for, faço um looping dentro dos meus itens. Vocês vão ver como funciona. Aí eu clico aqui, itens, ponto, tamanho, language, tamanho, mais, somar a cada for. E ele vai dar um for. E eu vou fazer o seguinte, vou fazer, ó, if usuário.id, if usuário.id for igual a itens, é uma get at item, que eu quero que pegue o item, ele vai me retornar um objeto, que é o objeto usuário. E aí eu falo o seguinte, ó, i, que é o index, .id, certo? E aí, se eles forem igual, eu dou um break, mando parar e atualizo o cara aqui, ó. Jogo ele aqui e falo que é igual a i. Certo? Quando eu saio daqui do nosso atualiza, eu dou um refresh no meu array collection para atualizar embaixo. Perfeito? Assim eu atualizo o meu usuário de forma fácil. Vamos ver como funciona? Vamos lá, dar um breakpoint aqui. Eu vou clicar na teste, perfeito? E vou dar no debug. Legal. Muito bom, né? Aí eu vou clicar, ó, eu vou trocar o Alan. Eu quero trocar a imagem do Alan. Vou criar uma miniatura e vou colocar o Yoko. A Yoko virou o Alan e vou dar um salvar. Ele tá itens, ó, ele já entrou aqui, ó. Qual que é o index? Opa, o index é igual a 0, perfeito. Então ele vai atualizar este item. Eu vou dar um play. Ele atualizou e já mudou, ó. Louco, né? Eu vou tirar até o breakpoint, é muito louco isso. Legal, né? Vamos mudar outro. Batch. Vamos mudar a batch, que a batch não tá muito... A batch agora vai virar... Batch vai virar este cara aqui, o Dave. E vou dar um salvar. Ó. Eu dei um salvar. O que aconteceu? A Beth virou o David. Olha que legal, cara. Bom, né? Legal. Assim eu consigo alterar também os nossos usuários. Porém, tem um pequeno problema. Perfeito? Eu estou criando um usuário errado, porque se ele for igual a 0, a hora que eu adicionar o usuário, ele vai ter um ID igual a 0 e outros podem ter ID igual a 0. E aí, quando eu alterar, vai dar problema. Então, eu tenho que resolver esse problema. Como?
Eu vou pegar o seguinte. Quando ele for adicionar aqui como 0 no usuário, eu faço o seguinte. É igual a 0. Eu vou criar uma função private. Function. E copy. Eu vou falar get. Não. Vamos usar pega o último ID. Pega último ID. Pega o último ID e me retorna um number qualquer dele. Certo? Aí eu faço o seguinte, ó. Jogo aqui ele. Jogo aqui para dentro, perfeito? E passo o ID por aqui. Number. Tá? E eu vou passar o ID por aqui. Eu faço o seguinte. Se o ID for igual a 0, if for igual a 0, é um novo cara. Eu preciso pegar um novo para ele antes de adicioná-lo, perfeito? O else retorna ele próprio, ó. Eu faço o seguinte. Eu mando se for igual. Eu faço o seguinte. Eu vou retornar ele próprio. Return ID. Se for igual a 0, eu quero que ache o último. Como que eu vou achar o último? Eu tenho complicado, né? Eu vou ter que passar por lá, não dá para fazer aqui. Vamos voltar. Vamos voltar lá. E a gente trocou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar este insert ficar certinho na próxima aula para não ficar muito grande. Vocês entenderam então? Vamos lá. Eu vou clicar em teste de novo. Ó, que legal isso, cara. Isso é top demais, meu. Aí eu clico Alan, vamos mudar o Alan, mudo o upload, o Alan vira o Kazoo. Eu vou chamar o Alan de bananas e vou alterá-lo. Cliquei, alterei, o Alan virou bananas, ó. Ó que legal. E eu altero a imagem de quem eu quiser, velho. De qual que eu quiser e vou mudando. Porém, eu não consigo deixar gravado essas alterações. A gente vai aprender isso. Eu agradeço a todos e até a próxima aula.